Olá, amigos, que prazer estar aqui com vocês de novo para poder meditar na palavra de Deus. E a mensagem de hoje está aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3, o verso 6. A Bíblia diz assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejado para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Você percebe aqui, querido? Aqui nós vemos o lapso, o pecado de Adão e Eva. É interessante que o pecado é sempre muito atrativo, e a expressão da Bíblia diz assim que a árvore, ela era boa para se comer, parecia ser boa para comer, mas não só isso, ela era boa também aos olhos. Olhar para aquela árvore, para aquele fruto, era algo que atraía as pessoas. E não só isso, a Bíblia diz assim que a árvore era desejável para dar entendimento e conhecimento. Você percebe? O inimigo, ele é muito astuto e ele trabalha com o pecado de forma estratégica. Existem pelo menos 4 etapas do pecado. A primeira etapa do pecado é a insinuação. A serpente diz assim: é verdade que você não pode comer de todos os frutos das árvores do jardim? Veja só a insinuação. Até então, Eva não havia cometido o pecado, porque a insinuação, que é o mesmo que tentação, não é pecado. Mas se nós cedemos a essa insinuação, nós passamos para a segunda etapa do pecado, que é a persuasão. Quando Eva disse assim: eu posso comer de todos, só não posso comer de um, porque se eu comer, eu vou morrer. Então Satanás começa a persuadi-la. Ele diz assim: que é isso, Eva? Deus sabe que se você comer do fruto proibido, da árvore, do conhecimento do bem e do mal, você vai ser igual a Deus. Você vai conhecer tanto o bem quanto o mal. E naquele momento, na persuasão, ainda Eva não tinha cometido o pecado. Mas quando nós damos ouvidos a Satanás e começamos a dialogar com o inimigo, aí então nós caímos na terceira etapa da tentação, ou melhor, do pecado, que é a influência. Diz a Bíblia que como a árvore era bonita aos olhos, ela pegou e comeu. No momento que Eva pegou e comeu, ela passou a estar sob a influência do mal. Aí ela comete o pecado, e ela não só comete o pecado, mas ela passa a ser um instrumento da serpente. Foi quando a Bíblia diz e mencionou aqui: tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido. Ali ela é um instrumento para levar uma outra pessoa ao pecado. Vejam, queridos, no momento em que eles caíram em pecado, eles estavam arruinados. E naquele instante, Deus não os abandonou. A Bíblia diz assim, que Deus foi para o jardim e disse para eles que eles poderiam ser resgatados. E numa conversa, num diálogo com a serpente, Deus diz assim para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui estava a promessa para Eva, que naquele tempo estava ali e era a mulher. Ela recebeu uma promessa de que o descendente viria para poder pisar a cabeça da serpente. Ali Deus mostrou claramente que desde o Éden em diante haveria uma luta, um conflito entre o bem e o mal, e uma guerra entre a serpente e a igreja, que a princípio era a mulher e depois seria a igreja de Deus em toda a história do planeta Terra. Por isso, queridos, Deus disse que enviaria o descendente, ele pisaria a cabeça da serpente, essa pisada seria uma ferida mortal, e a cruz foi exatamente isso. Quando Cristo morreu na cruz, ele venceu completamente Satanás. Ele não esperava que Jesus viria para morrer pelo ser humano, mas Jesus vem, morre e traz graça e perdão a todos aqueles que aceitam esse sacrifício. Se você já fez de tudo e não conseguiu vencer ou trabalhar o vazio que existe na sua alma, experimente, peça perdão a Deus, aceite o seu sacrifício e você será muito feliz. Que Deus te abençoe.